São Nicolau. A história do bispo que inspirou Papai Noel. São Nicolau de Mira, também conhecido como São Nicolau de Bari, foi um dos primeiros cristãos e era grego, proveniente da Ásia Menor. É o santo padroeiro da Rússia, da Grécia, da Noruega e de Beit Jalá, em Israel. É o patrono dos guardas noturnos na Armênia e dos coroinhas na cidade de Bari, na Itália, onde estariam sepultados seus restos. São Nicolau era de ascendência grega e seria proveniente de Patara, atual Turquia, no Império Romano, onde teria nascido na segunda metade do século III e teria falecido em 6 de dezembro do ano de 350 em Mira, também na atual Turquia. Filho de pais ricos e cristãos, Nicolau ficou órfão, ainda jovem e decidiu doar toda a sua herança aos pobres. Foi um bispo cristão que ficou conhecido por sua caridade e afinidade com as crianças e por sua devoção aos necessitados, aos enfermos e sofredores, por suas ações de bondade e generosidade, e muitos milagres são atribuídos a ele. Ele foi um defensor fervoroso da fé cristã. Durante a perseguição de Diocleciano aos cristãos, Nicolau foi preso e torturado, mas nunca renunciou à sua fé. Devido à sua imensa generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos, foi canonizado pela Igreja Católica e tornou-se um símbolo ligado diretamente ao nascimento do menino Jesus. São Nicolau é considerado um dos santos mais conhecidos da cristandade, tendo servido de inspiração para a figura do Papai Noel, símbolo do Natal. Teria vivido alguns anos nas vizinhanças da cidade de Belém, na Terra Santa, próximo ao local do nascimento de Jesus. Sobre a cripta onde teria vivido, foi construída o que é hoje a principal igreja de Beit Jalá, pequena cidade na Palestina. A Nicolau foram atribuídos vários milagres, sendo daí proveniente sua popularidade em toda a Europa e sua designação como protetor dos marinheiros e comerciantes, santo casamenteiro e principalmente amigo das crianças. Sob o império de Diocleciano, Nicolau foi encarcerado por recusar-se a negar sua fé em Jesus Cristo. Após a subida ao poder de Constantino, Nicolau volta a enfrentar oposição, desta vez da própria igreja. Diante de um debate com outros líderes eclesiásticos, Nicolau levanta-se e esbofeteia um de seus antagonistas, o heregiário. Isso o impede de permanecer como líder da igreja. Nicolau, porém, não se dá por vencido e permanece atuante, prestando auxílio a crianças e outros necessitados. É tido como acolhedor com os pobres e principalmente com as crianças carentes, preocupando-se com a educação e a moral tanto das crianças como de suas mães. Séculos após a sua morte, sua figura inspirou o ícone do Natal, chamado de Papai Noel ou Pai Natal, um velhinho corado de barba branca, trazendo nas costas um saco cheio de presentes. Nos Estados Unidos e Canadá, e na maior parte dos países anglófonos, é conhecido como Santa Claus, Father Christmas ou Saint. Nicholas e Sinterklaas, na Holanda. Algumas igrejas ortodoxas, como a Igreja Ortodoxa Russa, o honram com a celebração litúrgica do último domingo do ano no calendário juliano. Os cristãos, de ritos copta-católicos e ortodoxos e de rito bizantino, lhe dedicam grande relevância e a celebração de sua vida pastoral tem grande destaque. Os calendários romano e bizantino celebram o seu dia como sendo a 6 de dezembro. Sua devoção difundiu-se na Europa, quando as suas relíquias, saqueadas de Mira por 62 soldados de Bari, foram colocadas com grandes honras na Catedral de Bari, a 9 de maio de 1087. As relíquias eram precedidas pela fama do suposto taumaturgo, fazedor de milagres, e pelas diversas lendas que cercavam sua figura, proporcionando o aumento sua fama.
Conta-se que teria conseguido converter hereges que, querendo saquear a sua igreja, lá encontrando hóstias consagradas, e ao tocá-las, elas viraram pão. A figura do bom velhinho, tão conhecida e amada por todos nós, tem suas raízes na história de São Nicolau. As ações bondosas e generosas de Nicolau, especialmente em relação às crianças e aos pobres, deram origem às lendas que formam a imagem do Papai Noel. Segundo uma dessas histórias, um homem pobre tinha 3 filhas, mas não tinha dinheiro suficiente para o dote de casamento. Sem o dote, as meninas estavam destinadas a uma vida de pobreza e possivelmente de escravidão. Nicolau, ouvindo falar de sua situação, jogou secretamente 3 bolsas de ouro pela janela da casa do homem, uma para cada filha, que caíram nas meias das meninas, penduradas na lareira para secar. Este ato de bondade é a base para a tradição de dar presentes na data e a origem de pendurar meias na lareira na véspera de Natal. A São Nicolau é atribuído o dom de ressuscitar crianças em sua região, Mira, hoje a localidade de Demre, na Turquia. Muitas são as histórias sobre supostas aparições suas. A mais famosa foi no Natal de 1583, na Espanha, quando, atendendo às orações de algumas senhoras, teria auxiliado para que nenhum pobre deixasse de receber o seu pão bento. Os pobres, ao serem perguntados sobre a quem lhes teria dado alimento em meio a um tão pesado inverno, estes teriam dito que foram socorridos por um senhor de feições muito serenas e mãos firmes. São estas lendas religiosas e a sua iconização que fazem Nicolau de Mira ser muito conhecido, mas são também a razão de não se ter uma visão clara sobre a vida do mesmo. São Nicolau é igualmente padroeiro dos estudantes, e nessa condição é cultuado em Guimarães, Portugal. Pelo menos desde 1664, ano da construção da Capela de São Nicolau, que existem indícios da realização das festas em sua honra pelos estudantes daquela cidade, também chamados de Nicolinos. Estudantes que pouco mais tarde, em 1691, constituíram a Irmandade de São Nicolau, nessa data tendo aprovado os seus estatutos. Em honra a São Nicolau, padroeiro dos estudantes, realizam-se em Guimarães as festas nicolinas, uma das mais antigas celebrações acadêmicas do mundo, que tem início no dia 29 de novembro e tem como seu dia mais importante, precisamente o dia 6 de dezembro, antigo dia dedicado a São Nicolau, por ser o dia do seu falecimento, em que se realizam as maçãzinhas, número nicolino, claramente inspirado na lenda de São Nicolau, que salvou as filhas de um estalajadeiro. Foi venerado como santo ainda em vida, tal era a fama de taumaturgo, que gozava entre o povo cristão da Ásia. Morreu no dia 6 de dezembro de 326, em Mira. Imediatamente o local da sepultura se tornou meta de intensa peregrinação. O seu culto se difundiu antes na Ásia, e o local do seu túmulo, fora da área central de Mira, se tornou meta de peregrinação. O documento mais antigo sobre ele foi escrito por Metódio, bispo de Constantinopla, que em 842 relatou todos os milagres atribuídos a São Nicolau de Mira. Depois, mais de 7 séculos passados da sua morte, Nicolau de Mira se tornou Nicolau de Bari. Em 1087, a cidade de Bari, em Puglia, na Itália, sofria a subjugação dos normandos, e Mira já estava sob domínio dos turcos muçulmanos. 70 marinheiros italianos desembarcaram nessa cidade e se apoderaram das suas relíquias mortais, transferindo-as para Bari. O corpo de São Nicolau foi acolhido triunfalmente pela população de Bari, que o elegeu seu padroeiro celestial. E ele não decepcionou. Por sua intercessão, os prodígios e milagres ocorriam com grande frequência. Seu culto se propagou em toda a Europa. Então,
A sua festa, no dia 6 de dezembro, foi confirmada pela Igreja. A tradição diz que os pais de Nicolau eram nobres, muito ricos e extremamente religiosos, que era uma criança com inclinação à virtuosidade espiritual, pois nas quartas e nas sextas-feiras rejeitava o leite materno, ou seja, já praticava jejum voluntário. Quando jovem, desprezava os divertimentos e vaidades, preferindo frequentar a igreja. Costumava fazer doações anônimas em moedas de ouro, roupas e comida às viúvas e aos pobres. Dizem que Nicolau colocava os presentes das crianças em sacos e os jogava dentro das chaminés à noite para serem encontrados por elas pela manhã. Dessa tradição veio a sua fama de amigo das crianças. Mais tarde, ele foi incluído nos rituais natalinos no dia 25 de dezembro, ligando Nicolau ao nascimento do menino Jesus.